Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unifique Telecomunicações para discussão de resultados referente ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores José Wilson Júnior, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Guilherme Galvão Villani, gerente de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unifique. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço unifique.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Unifique, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Unifique, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unifique. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unifique e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Wilson Júnior, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José, pode prosseguir. Boa tarde e, primeiramente, obrigado pela participação de todos. Vamos lá, falar um pouco aqui do nosso resultado, o resultado da Unifique aí no segundo trimestre de 2022. Se a gente olhar de uma forma geral, o primeiro semestre de 2022 da companhia foi muito desafiador, porque, em geral, aí o mercado está passando por um momento adverso, dado aí o cenário de inflação e queda aí do poder aquisitivo. Mas eu já destaco aqui no início que, mesmo diante desse cenário adverso, há um ponto aí que deve ser destacado, que refere-se aí ao fato da companhia ter gerado caixa no período, mesmo mantendo os investimentos de expansão de rede e adequação tecnológica no Rio Grande do Sul. Isso tudo com o objetivo aí de oferecer no Rio Grande do Sul os mesmos padrões tecnológicos e de qualidade da Unifique do que ela proporciona em Santa Catarina. Mas reforço aqui que mantivemos aí o nosso plano original de investimento. Então, continuamos abrindo portas, continuamos aí ao crescimento de rede e conseguimos, assim, mesmo assim, manter aí uma geração de caixa. Com referência a crescimento inorgânico, entramos aí em um processo de compasso de espera, que é justamente aí para entender esse cenário. E nesse momento também, a gente aproveitou para reorganizar internamente a companhia, visto aí que fizemos 12 aquisições. Diante de tudo isso, em paralelo ainda, iniciamos os trabalhos com a Sigo, que foi a maior aquisição realizada pela Unifique até o momento, e onde logo após ali a aprovação do CAD, porque até a aprovação do CAD nós não poderíamos ter qualquer tipo de interação, mas pós aprovação do CAD iniciamos ali um alinhamento de procedimentos e processos e que com certeza aí permitirão aí que a companhia capture de forma mais ágil
as sinergias dessas operações. A gente acredita muito nessa aquisição, um trabalho que nós já estamos fazendo, e a gente entende aí que a Sigo vai ser um meio muito importante de crescimento no Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, isso está na apresentação, diante desse trabalho que nós já efetuamos, a gente já tem um proforma da Sigo, com referência, aplicando aí todos os procedimentos e processos que são aplicados dentro da Unifique. Segundo trimestre de 2022, a gente já apurou ali um EBITDA de 10,5 milhões, com uma margem de 46% aproximadamente. Então, isso está sinalizando de que realmente foi uma compra muito acertada em todos os aspectos. Com referência a novos produtos e serviços, a gente informa que, a gente já informou em outros momentos, mas ressalto aqui que teve a chegada de um diretor de inovação, e isso está permitindo aí que a gente acelere o desenvolvimento de novos produtos e serviços. E alguns deles já, a partir do segundo semestre, já serão comercializados. E o ponto é que, logicamente, aí, até por uma questão mercadológica, a gente prefere não falar qual que são esses produtos e serviços, até por uma questão de posicionamento. Com referência ao 5G, informamos aí que os equipamentos do Core 5G chegam já agora no final do mês de agosto e pretendemos operacionalizá-los até o final de 2022. Essa estrutura inicial aí, o core da companhia, ele vai ter uma capacidade para até 2 milhões de chips no primeiro estágio, o que representa aí uma capacidade de até 10% do mercado de telefonia móvel de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dessa forma, iniciaremos muito em breve aí no mercado de telefonia móvel, com o objetivo de ter a melhor tecnologia em telecom e proporcionar aí a melhor experiência para o usuário. Cabe ressaltar, né, que toda essa questão da operacionalização aí do 5G depende aí de limpeza de espectro, que algumas capitais já fizeram a sua limpeza e já começaram, as Big Telcos já começaram a sua operação, e outros aspectos regulatórios também que teremos que respeitar. Mas a companhia já está num processo, sim, de se preparar aí para operacionalizar ainda dentro de 2022. Especificamente com referência à atividade comercial, coloco aqui que, conforme aí a gente pode ver, que tivemos dificuldades aí nas vendas no primeiro semestre, principalmente aí em função de termos um produto premium, e as vendas foram impactadas pelo cenário de queda de renda, onde o consumidor aí ficou mais sensível a preço. E também temos outros pontos, além da dificuldade, logicamente, que a gente buscou fazer vendas com mais qualidade. E isso eu destaco, porque a companhia passou a adotar políticas de análise de créditos mais duras nesse processo de venda. Então, nesse momento aí, nesse compasso de espera, além de se organizar, também é muito importante fazer vendas com qualidade. E a gente teve essa preocupação. Então, como exemplo aí que a gente pode citar, e até no último call, no último trimestre, a gente chegou a ressaltar isso, são questões relacionadas à análise de score. A gente passou a ser mais rígido com referência à análise do perfil dos nossos clientes. De uma forma geral, com referência aí ao que tivemos no segundo trimestre de 2022, os principais pontos de destaque eu entendo que são esses. Logicamente, tem outros pontos operacionais que eu acho que a gente teve cenários mais difíceis anteriormente, como gestão de estoque
da companhia, mas que nem vocês viram, a gente não parou, a gente está conseguindo manter aqui um bom planejamento, um bom relacionamento com os nossos fornecedores, que fazem aí com que a gente mantenha aí a nossa expansão orgânica de construção de redes. Mas, assim, o que eu posso falar para vocês é que estamos muito confiantes na nossa estratégia. A gente está numa situação que eu coloco muito confortável, estamos bem capitalizados. Se a gente olhar de um ano para o outro, conseguimos ter crescimentos sustentáveis, bons crescimentos, e estamos aí muito otimistas aí com a estratégia adotada e com o futuro da companhia aí, o que está por vir. Vou passar a palavra aqui agora para o Guilherme Villani, nosso gerente de RI. Ele já tem aqui, já foram apontados alguns questionamentos por alguns participantes, e aí até por uma questão aí de organização, a gente vai já detalhar um pouco sobre isso. Passo a palavra aqui para o Guilherme continuar aqui com o conference. Boa tarde a todos. Obrigado aí por alguns questionamentos já enviados diretamente para mim. Eu vou tentar já endereçar alguns deles, começando aqui com a questão dos acessos. Só para vocês entenderem como é que a gente contabiliza os acessos na companhia, a gente tem um software proprietário que se chama BenTV. E é através dele que a gente identifica todos os clientes que estão sendo faturados, e aí a gente faz a conta da quantidade de acessos, né? A gente tinha algumas operações que não estavam ainda no sistema do BenTV, né? Então, a gente, quando fez essa migração, nesse trimestre, a gente identificou que o pessoal fazia de uma outra maneira e havia uma contabilização errada, principalmente de clientes que estavam em tecnologia rádio e já tinham sido migrados para fibra ótica, só que eles acabavam não sendo duplamente contabilizados, tá? Então, isso gerou uma duplicação aí de cerca de 5 mil acessos que foram expurgados da nossa base, e agora a gente está muito seguro nesse número que a gente está apresentando. Esse é um dos motivos da receita ter vindo até maior do que a evolução dos acessos, tá? Com relação ao churn, esse primeiro semestre ele foi acima do que a companhia está acostumada, né? Então, assim, a inadimplência subiu e acarretou que impactou o churn involuntário, né? Que é o churn quando a companhia decide rescindir o contrato. Os meses com as maiores taxas acabaram sendo março e abril, esse número veio estabilizando, e em julho ele chega num patamar que a gente julga aceitável, que é de aproximadamente 3.500 contratos rescindidos. Então, a gente espera aí no próximo, já nesse terceiro trimestre, entregar aí um churn abaixo de 2%. Essa é a nossa expectativa. Com relação à área comercial, a gente tem novos gestores, novas lideranças oxigenando a área. Isso está acarretando mudanças de processos e ferramentas também. Então, a gente está bastante confiante de que nos próximos meses, até o final do ano, a gente consegue continuar vendendo mais, com uma base de clientes mais sólida, né, com um churn menor. E esse é um dos motivos também da gente não parar aqui a nossa área de engenharia e fazer a expansão de rede, que a expansão de rede é o aumento da nossa demanda potencial, né, que é o home passed, né? Lembrando vocês também que durante esses 12 meses muito intenso de aquisições, a gente teve um investimento muito forte em atualização de rede, né? Então, foram 52 pontos de presenças novos, né, que são os POPs, 42 deles foram construídos no Rio Grande do Sul. Então, a gente acabou
uma certa forma até prejudicando um pouco o dia a dia ali do cliente, mas é por um motivo de realmente entregar a melhor qualidade, né, de rede. A gente acaba aglutinando também alguns POPs, né? Então a gente conseguiu eliminar 11 POPs que estavam subutilizados, né? E também fizemos algumas reestruturações, né? A gente tem um padrão muito conceituado no mercado, né? A gente chama até, existe, o pessoal até brinca, fala assim, tem o padrão de mercado e o padrão Unifique, né? E a gente melhorou bem a capacidade técnica, confiabilidade e autonomia, né? Eu acho que essas eram as principais questões, pessoal, que o pessoal já tinha mandado os questionamentos, e a gente vai abrir um pouco aí para perguntas e respostas e tentar endereçar algumas perguntas que estão sendo enviadas pelo webcast. Passo a palavra para Priscila. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta é de Bernardo Gutmann, XP Investimentos. Pode prosseguir, Bernardo. Bernardo, seu microfone está aberto, pode prosseguir. Alô? Pode falar. Oi, Então. Bernardo. Alô? Pode Alô? falar, estamos ouvindo. Oi, eu queria fazer uma pergunta na Unifique. Pode fazer. Estamos ouvindo, Bernardo. Oi? Pode fazer. Opa, Pode fazer. tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Na verdade, eu tinha duas perguntas, mas a primeira o Guilherme já endereçou na apresentação, né, explicando um pouco mais sobre o crescimento orgânico. Ficou mais claro, né, que além do componente macro, também teve uma questão de ajuste não recorrente, né, de limpeza de base, de empresa adquirida. Mas aproveitando esse gancho aqui, seria legal ter um pouco da visão de vocês sobre o cenário competitivo por estado, tá? Então, se vocês puderem explorar um pouquinho do ambiente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E a minha segunda pergunta é sobre a redução da alíquota do ICMS, né? Em Santa Catarina, se eu não me engano, essa redução ocorreu antes. Então, se vocês puderem explicar, né, se o segundo TRI teve um impacto positivo, né, dessa redução, e se a gente pode esperar algum impacto adicional de receita, né, oriunda dessa queda, né, da alíquota agora no terceiro trimestre. Obrigado, pessoal. Vamos lá, falar um pouco sobre como as vendas vêm se comportando. De uma forma geral, a gente até é estável com referência ao processo de vendas aí, se a gente olhar nos últimos 12 meses. Logicamente que a gente teve outros aspectos, principalmente relacionado a churn, que acabou prejudicando. Tivemos uma evolução aí de churn nos últimos meses, e até por isso também que a gente passa a ser mais rigoroso nesse processo aí de captação aí de clientes. Em contrapartida aí disso, em função de fazer com que esse ambiente fique mais desafiador aqui para a companhia, a gente começa a ter um cenário onde você passa a ter outras atividades, outras ações para aumentar, para potencializar aí a questão das vendas da companhia. Então, a gente tem frentes hoje relacionadas ao ambiente digital, vendas digitais. Então, a gente está se mexendo muito com referência a isso. Tem estratégias de vendas que estão sendo colocadas em práticas agora, específicas, regionais, para tratar cada localidade dentro aí da sua personalização, vamos colocar assim. Então, assim, Rio Grande do Sul, a gente está indo para um caminho, tratando de uma forma e está se descolando um pouco de Santa Catarina. Então, vamos fazer ações específicas lá no Rio Grande do Sul.
Então, assim, a expectativa que a gente tem daqui para frente, mesmo assim, a gente está duro no processo de venda e a gente consegue vender na mesma quantidade que vendíamos anteriormente. O que a gente tem agora é fazer essas ações para que melhore as nossas vendas. A gente já está sentindo alguns resultados aí positivos, julho e agosto, nesse cenário aí do que a gente vem fazendo, principalmente no Rio Grande do Sul. Uma outra questão também, Bernardo, você perguntou sobre o cenário competitivo, né? A gente está num contexto aqui em que cada cidade ela tem uma dinâmica diferente, né? Então, isso também é uma das coisas que a nossa área comercial que está trabalhando, para a gente ter planos de ações com ações localizadas, porque mesmo cidades próximas, eventualmente, são cenários competitivos diferentes. Mais alguma pergunta, Bernardo? A segunda pergunta é sobre a redução na alíquota do ICMS, né? E se vocês esperam aí um impacto adicional dessa redução na alíquota agora no terceiro trimestre. Não, a gente não tem uma expectativa com referência a isso. Por quê? A gente, em Santa Catarina, desde novembro de 2021, a gente já tinha o benefício fiscal com redução de alíquota para 17%. Então, isso já estava dado e a gente continua nesse processo com esse benefício fiscal. Então, todos esses eventos que tiveram aí de alteração na legislação agora, dentro do exercício de 2022, para Santa Catarina não trouxe impacto. A gente continua ainda com benefício fiscal. Com referência a Rio Grande do Sul, a gente tem o cenário agora teve a redução lá, a gente repassou os nossos clientes esse benefício fiscal aí da redução da alíquota, a gente repassou para os nossos clientes, repassou de que forma? A gente repassou para aqueles clientes que estavam ainda no período de fidelidade. Para aqueles clientes que não estavam no período de fidelidade e que já estavam aí com o plano defasado, a gente acabou não repassando. Então, assim, a gente espera que esse cenário ele continue agora, daqui para frente. Então, o impacto que a gente espera aí para os próximos meses é mínimo. Tá bom, ficou claro, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Bernardo. A gente vai endereçar aqui alguns questionamentos. Para fazer uma pergunta, pode falar, senhor Guilherme. A gente vai endereçar alguns questionamentos que estão vindo pelo webcast. Com relação ao 5G, Ítrio, a gente está atento a tudo que está acontecendo no aspecto regulatório, só que a nossa jornada aqui é uma jornada primeiro foi definir o core mesmo, e agora é configurar esse core, fazer todas as interconexões necessárias com as outras operadoras e construir toda, né, o BSS, toda a jornada, a interface do cliente. Então, a gente está acompanhando o que vem sendo discutido com relação à questão de roaming, mas nós não estamos, né, muito preocupados com o que vai acontecer ou não acontecer, né? Nós estamos mais preocupados em desenvolver as nossas tecnologias e realmente entrar nesse mercado com diferenciais que vão permitir a gente escalar isso e desenvolver rapidamente toda a receita da linha móvel. E tem mais um aspecto também que nós vamos ter que passar, que é justamente os testes das antenas, né? Então, assim, a gente tem que testar todas as antenas, são diferentes fornecedores, entender a melhor configuração nas cidades. Então, a gente tem uma expectativa de estar operacional em 2023, mas realmente acho que pegar muita tração a partir de 24.
Só complementando aí o questionamento, que também está aí na mesma pergunta, relacionado com a SIGO, o que fez aí melhorar tanto o resultado da SIGO do primeiro para o segundo TRI, é uma questão mesmo de já começar a enxugar a estrutura, definir alguns processos, principalmente relacionado à mão de obra, consultorias. Você consegue ter uma sinergia muito boa. Então, nesses últimos meses aí, a gente trabalhou lá e realmente a gente conseguiu buscar essa sinergia aí, essa redução de custo, principalmente administrativo e alguma coisa no operacional, que fez aí com que a gente trouxesse essa melhoria. Uma coisa importante que é lembrar, viu, Ítalo, a SIGO ela não tinha uma margem de 36, tá? A gente já fez algumas integrações com relação a links, então a gente teve pagamento de multas ali naquele primeiro trimestre e isso acabou prejudicando um pouco o resultado da SIGO. Então, ela já entra na estrutura da Unifique de uma maneira mais... Com essas capturas de sinergia. Com essas capturas de sinergia, o que foi muito bom para a gente. Esse timing de espera aí de aprovação da Anatel acabou sendo até positivo para nós. Nossa próxima pergunta será de Lucas Bendim, Bank of America. Pode prosseguir, Lucas. Oi, boa tarde para todos. Em primeiro lugar, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, relacionada à dinâmica de preço. Eu queria entender como é que vocês estão vendo isso daí para frente agora, se tem perspectiva de repasse de inflação ou como vocês estão vendo também a venda maior, como por exemplo os planos de TV e cross-sell, e também se vocês imaginam que a redução do ICMS deve ter algum impacto nisso. E em segundo lugar, falando na parte de M&A, se agora com o fechamento da SIGO vocês estão vendo, vocês acham que vocês podem voltar a ser ativos na frente de M&A ou se ainda tem um trabalho para ser feito aí de integração do que já tem dentro? Obrigado. Tá bom. Vamos lá, Lucas. Primeiro eu vou responder a questão do M&A. Eu vou falar para você que a gente não ficou parado nesse período, quando a gente analisou aí o crescimento inorgânico. Acontece que não apareceu bons produtos aí para serem adquiridos. A gente fez 3 M&As aí nos últimos... 3 do Diligence nos últimos meses, mas que no final do dia acabaram não dando certo. Por quê? O preço não estava dentro daquilo que a gente queria pagar, a qualidade dos ativos não eram tão bons. Então, é aquilo que eu falei no início, é um compasso de espera. O momento é completamente diferente. Mas só que a gente já está vendo que está aparecendo alguns ativos que são interessantes para a companhia. No momento, a gente está fazendo, a gente está em processo de due diligence. A gente tem empresa que a gente está analisando nesse momento e que a gente acha que tem grandes chances aí de a transação se realizar. Mas o momento o momento é realmente de se for para fazer qualquer tipo de desembolso de aquisição, ela tem que ser uma boa aquisição, ela tem que ter um bom retorno e ela tem que atender todos os requisitos básicos que a Unifique deseja. Então, assim, M&A não está parado, a gente está olhando com muita calma e possivelmente logo após a SIGO a gente comece a ter outras aquisições, mas tem que ser ativos com qualidade, com bom preço. Com referência à dinâmica de preço, assim, a gente já está num processo inflacionário e a gente chegou a fazer a atualização de alguns planos já dentro desse exercício. Historicamente, não era padrão da companhia fazer essa movimentação, mas a gente teve que fazer. O aspecto tributário, também a gente, de uma certa forma, onde é a nossa maior praça, que é Santa Catarina, a gente tem benefício fiscal.
e em 2024 a gente já vai ter o cenário com a aprovação lá do STF, com a redução da alíquota. E aí não depende mais de benefício fiscal, você não depende mais de outras aprovações. Já está dado de que a alíquota vai ser 17%. Então, assim, a curto prazo, e aí a gente começa a falar de curto prazo, porque é praticamente o final desse ano, 2023, a gente não está sinalizando nada ainda com referência a repassar preço para o consumidor. A movimentação que tinha que ser feita, a gente fez, já foi feita. Os números estão mostrando que, de uma certa forma, a gente foi assertivo nesse processo, que a gente conseguiu gerar caixa na companhia aí nesse período tão desafiador, mas, respondendo diretamente, não. A gente, com referência dinâmica de preço, no curto prazo, por enquanto, nesse momento, a gente não está vendo aí repasse de inflação. Até porque a gente já opera com um ticket médio acima do setor, né, Lucas? Então, seria complicado a gente aumentar preço já estando de 15% a 20% acima da média do setor. Mais alguma dúvida, Lucas? Tá claro. Não, tá claro. Obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Neste momento, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Wilson para as considerações finais. Por favor, senhor José Wilson, pode prosseguir. Agradeço aí a participação de todos aí no nosso call de resultados e mais uma vez, estamos muito confiantes aí no futuro da companhia. Estamos trabalhando duramente aqui para garantir o crescimento. A chegada da Sigo agora, que a assinatura, o closing, deve ocorrer aí nos próximos dias. Fazendo o closing, se esse closing sair efetivamente agora, dentro desse mês, a gente vai fazer a consolidação dessa empresa já dentro do mês de agosto, de forma proporcional aos dias ali que nós temos na pós-aquisição, e são 80 mil clientes. Então, de uma certa forma, a gente vai melhorar de forma já considerável aí o resultado da companhia, vai dar um up aí no resultado da companhia já para o fechamento aí do terceiro trimestre. Agradeço a todos a participação e uma boa tarde. A audioconferência da Unifique está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem a Chorus Call.